Aê! Deixa eu... a minha cabeça cortando, vamos lá. Ó, já tô em sua homenagem aqui, Júlia. Ó, tô toda trabalhada nas Arábias aqui, ó. Oi, Tâmara, tudo bem? Boa, Joia! tudo jóia. Primeiramente, obrigada pelo convite. Boa noite a todos e pela participação aqui no seu canal, no seu Insta, com as suas clientes, com o seu público. Muito obrigada. E obrigada pelo carinho. Você é minha cliente, não te conhecia pessoalmente e agora estou aqui. Gente, você não me conhecia pessoalmente, mas assim, gente, eu sou fã da Júlia. Eu vou explicar para vocês. Eu acho que eu já assisti todas as lives que a Júlia fez nas redes sociais, no YouTube. Acho que não teve nenhuma que eu não vi, Júlia. Acho que eu vi todas. Eu fiquei muito encantada com a história da Júlia. E eu queria apresentar um pouquinho a Júlia antes da gente entrar no tema, que é o seguinte, gente. Como eu estava dizendo, agora na Semana das Cores, a gente está tendo uma abordagem diferenciada sobre a coloração pessoal. Então, a gente está vendo a coloração pessoal por meio da arte, por meio da antiguidade, por meio das culturas. Na aula 2, a gente fez uma viagem para vários países e vários povos para ver como é a simbologia das cores nesses lugares. E a Júlia, ela é uma apaixonada pela cultura árabe. E hoje ela vai contar um pouquinho, até eu liguei e falei, Júlia, eu queria saber um pouquinho sobre as cores das mulheres árabes, como é que elas se relacionam com as cores, qual é a simbologia, né? Elas têm as abaias coloridas, as abaias pretas, como é que tudo isso se relaciona? E ela falou, Tamara, achei tão legal, porque nunca ninguém me perguntou sobre isso, é um tema que eu gosto. Então, a Júlia é uma especialista em perfumaria árabe. Ela não é da área de coloração pessoal, mas eu acho que ela vai trazer, assim, muita novidade aqui, vai trazer muito conhecimento para a gente de uma outra área e que também está relacionado, porque as cores têm muito a ver também com a cultura dos povos, né, Júlia? Então eu queria que você se apresentasse um pouquinho, né? Eu tenho certeza que essa live vai bombar, assim, todo mundo vai amar te conhecer. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente poder começar. Pois é, Tâmara, como eu falei, boa noite a todos. É, eu, na realidade, sou uma apaixonada pela cultura árabe. Eu não sou árabe, eu sou uma brasileira, descendente de italianos, mas eu tenho uma alma árabe, né? Algumas pessoas que me acompanham, que conhecem o meu trabalho, sabem o quanto eu sou apaixonada por essa cultura, ao ponto de eu ter largado a minha profissão. Eu sou arquiteta de formação e ter ido atrás da perfumaria, dessa perfumaria de raiz, que é a perfumaria árabe, que é uma perfumaria que existe há mais de 4, 5 mil anos antes de Cristo. E é uma perfumaria que me abduziu. Quem conhece a minha história, quem não conhece, pode me acompanhar pelo canal que eu tenho, um canal no YouTube que chama-se Mactube, com Júlia de Biasi, e que eu conto toda a minha trajetória por esse mundo, que desde 2009, quando eu fiz a minha primeira viagem pelos países árabes, que eu visitei 3 países como turista, eu me apaixonei, fui realmente abduzida por esses perfumes, larguei tudo e comecei a minha jornada pela perfumaria árabe. E fiquei tão assim louca por esses aromas, pelos perfumes, pelos bahurs. Bahurs são incensos árabes, que eu resolvi trabalhar com isso. Resolvi mudar de profissão, mudei tanto na parte profissional quanto na parte pessoal e resolvi trazer esses perfumes para o Brasil e para a América Latina. Não existiam aqui, né? E comecei a minha trajetória em 2010, quando eu iniciei a minha empresa, e em 2012 comecei a fazer a minha primeira importação. 2014 eu fundei a minha primeira loja na América Latina, que chamava-se Alzarra, e 2015 eu fiz uma linha de perfumes com esse mesmo nome, Alzarra, perfumes todos com base de ingredientes árabes, ingredientes orientais, oud, âmbar, sândalo, açafrão, patchouli, jasmim, ingredientes muito intensos, completamente diferentes dos ingredientes que o Ocidente costuma usar na perfumaria. Agora nós encontramos
esses ingredientes, porque todas as grandes casas de perfumarias estão indo buscar no Oriente esses ingredientes, mas nós estamos falando aqui em 2010, 2011, 2012, quando ninguém utilizava esse tipo de ingrediente, isso ficou muito fechado dentro do Oriente, enraizado dentro, principalmente nos países do Golfo, somente com a abertura desses países. Quando nós falamos países do Golfo, nós estamos falando sobre Kuwait, Omã, Bahrein, Arábia Saudita, Emirados Árabes, aquela região do Golfo, né, Iraque, que eles eram países muito fechados, né? E aí começou a ter toda essa abertura e as pessoas começaram a frequentar esses países e aí começaram a ter contato com essas culturas. E esses perfumes começaram a vir para o Brasil e em 2019 a minha loja se transformou em Aluard de Alzarra, que significava a flor, se transformou em a rosa, Aluard, que hoje, além de perfumaria, ela vende também produtos árabes como decoração, roupas, todos vindo de países árabes, como Marrocos, Tunísia, ou países orientais, como também Caxemira, a Índia, né? Produtos artesanais, né? Que a gente preza por todo esse trabalho artesanal. E eu comecei a trazer tudo isso por causa das pessoas me requisitarem, olharem todos aqueles objetos de decoração da loja e solicitarem. Então, eu comecei a ampliar, trazer também as tâmaras dos Emirados Árabes. Hoje eu importo essas tâmaras e distribuo dentro do mercado brasileiro. E a loja se tornou um ponto de referência onde as pessoas que vêm para São Paulo querem conhecer, vão tomar um café, um chá, um café árabe, um chá marroquino, né? E entram nesse ambiente que é um pedacinho do mundo árabe dentro da cidade de São Paulo, nos Jardins. E torna-se muito, muito acolhedor, né? E hoje eu trabalho com toda essa beleza, essa cultura. E quando você fez esse convite, eu aceitei porque eu nunca falei sobre as mulheres árabes, sobre o colorido do mundo árabe, que é um mundo muito colorido. E as pessoas veem aquilo que elas querem ver, porque elas pensam que quando elas veem todas aquelas mulheres de alguns países vestidas de preto, elas acham que todos os países são iguais? Não. Por isso mesmo que no meu canal, além de eu contar a minha história, eu estou relatando as diferenças entre os países árabes. São 22 países árabes, cada um deles colonizados com culturas completamente diferentes. O Líbano é diferente de Bahrein, que é diferente da Palestina, que é diferente do Kuwait, que é diferente da Arábia Saudita, que é diferente do Iraque, que é diferente de Omã. São países com culturas completamente diferentes, com formações diferentes, que é diferente do Marrocos, do Egito, da Tunísia, da Argélia. Então, as pessoas falam, árabe, todos são iguais. Não. Inclusive, o árabe, a pronúncia, os dialetos são diferentes. Então, as pessoas têm que ter esse conhecimento. E eu tento trazer isso para o canal em termos de diferenciação, os países que eu conheci, a vivência que eu tive em cada um deles, né? E eu acho que vai ser uma live muito legal, porque eu estive em vários países árabes, eu vivenciei
esse colorido de cada um deles, né? O que diferencia eles e a similaridade deles, inclusive nas mulheres. Então, o porquê do colorido ou da cor negra em cada um deles, eu acho que vai ser muito legal a nossa live. A gente, na aula 2 da Semana das Cores, eu trouxe um pouquinho, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no Brasil, é muito colorido, então a gente é mais informal, a gente tem essa alegria. Você pensa na Índia, tem aquela festa das cores, tem muitos rituais, eles são muito, celebram a vida. E aí, quando você pensa, por exemplo, na Arábia Saudita, que é um caso, uma exceção, já é muito fechado, né? E aí você vê as mulheres de burca e os homens de branco, dá essa sensação de um país realmente mais fechado, por causa desse contraste. Na verdade, o branco e o preto nem cor é. Então a gente já está vendo que é uma coisa bem fechada. E eu estou vendo, eu tenho acompanhado muito na internet que a Arábia Saudita também está se abrindo e as jovens estão se comunicando por meio das cores. Então é muito colorido e tudo mais. E eu sei que em Dubai já é muito mais moderno, muito mais aberto. No Bahrein, eles estão. Na verdade, o mundo árabe, né, Júlia, está se abrindo mais, não é verdade? O Golfo está se abrindo mais para o mundo. Vamos começar falando um pouco da antiguidade. Como surgiram esses países e como surgiu toda essa diferenciação, o porquê de eles usarem cores ou não cores. Os países árabes, na realidade, muitos deles vinham de aldeias, né? Eram beduínos, alguns berberes. Então, no norte da África, eram aldeias berberes. E até hoje, Marrocos, Argélia, Tunísia, existe um colorido enorme. Eu estive lá, se você foi na minha loja, você vai ver tapetes bordados por mulheres berberes maravilhosos, cada tapete contam a história dessas tribos. Elas utilizam muitas cores, cores naturais, provenientes de tinturas de plantas, né, de açafrão, de índigo, de lavanda, violetas. Então, são tinturas naturais. Até hoje, nessas aldeias, elas utilizam essas colorações nas suas roupas, nos seus adornos. Elas usam muitos adornos. Então, você vai encontrar isso nessas aldeias do interior da África, né? E aí, mas antes disso, você vai estudar a história, você vai ver que o Antigo Egito se usava muita cor, os povos sumérios utilizavam muitas cores, utilizavam muitos adornos, e você vai usar, e vai mais lá para trás, nós vamos entender que as sociedades matriarcais vinham de mulheres, de deusas sagradas, né? Que eram comandadas, tribos comandadas pela a deusa Inanna, Vênus. Você, cada tempo, com a deusa, né? Ísis, Afrodite. Então, todas mulheres, deusas muito poderosas, que utilizavam toda a beleza, todas as cores da natureza, todas as ervas, né? E aí isso foi absorvido pelas tribos sumérias, fenícias, egípcias, hindus, né? E aí foi se propagando. O norte da África continua toda essas cores muito vibrantes que nós, do Brasil, inclusive, absorvemos isso com a imigração, com quando as pessoas vieram da África para o Brasil, os nossos índios, depois os negros, e
por último, os europeus, que utilizavam cores, menos cores, mas os africanos e os nossos índios mais cores, né? Por isso que o brasileiro é um povo muito alegre, um povo de cores fortes e vibrantes, porque os africanos são assim. Então, o povo do norte da África, os árabes africanos, eles utilizam muitas cores. E as mulheres utilizam muitas cores. Então, se você vai para Marrocos, você vai nas aldeias, você vai mesmo grandes capitais, Casablanca, você não vai ver uma muçulmana usando preto. Você vai vê-las usando as galábias, que elas usam galábias, elas não usam abaias, usando cores. Então, elas vão usar as galábias todas coloridas, bordadas, inclusive, com cores vibrantes. Então, as galábias são aquelas roupas compridas, né? Que nem umas camisolonas com capuz. Chama-se galábia. Tanto as mulheres usam, quanto os homens usam também. Isso é muito utilizado tanto no Marrocos, quanto na Tunísia, quanto na Argélia. É típico de lá. Os tuaregues, eles usam as cores vibrantes, o azul muito forte, aquele azul tuareg, que tem até um azul tuareg, que é muito vibrante, aquele azul forte. Então, eles usam esse azul muito intenso. Então, isso você vê na África. Agora, Em Marrocos, eu tive naquela mesquita, aquela de Casablanca enorme. Eu fiquei muito impressionada porque é tudo com tinta natural. A mesquita, né? Toda a decoração era com tinta natural, pigmentos naturais. Eu fiquei impressionada. você foi lá, você viu como as mulheres usam cores, né? Você vai... Né? Marrakech todinha é feito de terracota, vermelho, a cor do barro e as roupas extremamente coloridas, né? Então, e é o mundo árabe muçulmano, né? Agora, saindo desse mundo do norte da África, vamos para o mundo do Golfo. O mundo do Golfo cada país tem suas características, apesar deles terem muitos utilizarem abaias. Abaias são essas roupas pretas, bordadas, com pedraria. Elas Lindas. abaias e com lenço, né, na cabeça. Essas abaias é uma tradição do Golfo. Quando falamos em Golfo, é Arábia Saudita, Bahrein, Omã, Kuwait, aquela região do Golfo. Aqueles países do Golfo, daquele pedacinho do Golfo, tá? Então, esses países aqui do Golfo, Emirados, Bahrein, Kuwait, Omã, eu vou depois falar separadamente a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita agora está se abrindo, mas ainda vai levar um tempo maior para uma mudança. Esses países que eu falei, Kuwait, Omã, Bahrein, Emirados Árabes, elas usam a baia, mas por baixo são muitas cores. É uma moda. Elas usam roupas extremamente fashion. A maquiagem todas as grandes brands, as grandes marcas de maquiagem vão lançar primeiro lá antes de lançar no mercado europeu. Se a maquiagem é certo lá, aí é lançado no mercado europeu, porque elas usam muito maquiagem, muito make-up, muito batom,
muita sombra. Você não vê uma mulher na rua sem make-up. Elas vão no supermercado de maquiagem. Todo mundo. No açougue de maquiagem. Elas não saem de casa sem maquiagem. É uma coisa extremamente interessante. Por exemplo, a gente vai na academia sem maquiagem. Elas vão de maquiagem. Então, eu fico assim, impressionada, porque é muita maquiagem. Elas cuidam muito do cabelo. Os cabelos delas são maravilhosos, porque como elas usam lenço, elas não tomam sol no cabelo. Então, o cabelo é muito bem cuidado, a maquiagem é muito bem feita. E elas usam muito rena, né? Então, é aquele tratamento de rena nas mãos, os desenhos de isso é uma tradição no mundo árabe, e é uma coisa que elas usam semanalmente, os desenhos de rena na mão. Mas as roupas, elas usam umas roupas que é como umas camisolas embaixo da saia, todas coloridas e bordadas, mas é muita cor, não é pouca cor, são cores fortes, então é o magenta, é o lilás, é o vermelho, não são cores assim, ai, o azul clarinho, ai, é o bege, você não vê quase bege, você não vê o branco para elas. Elas Ô, Júlia, deixa eu te fazer aqui, ó, tem várias perguntas com relação, muita informação legal aqui. Quando elas botam a abaia preta, como é que elas usam a abaia? Qual que é o sentido da abaia preta? Porque por baixo elas estão no salto, estão no poder. Então, como que é essa simbologia dessas cores delas lá? O que que representa? Isso é uma tradição do Golfo, é uma tradição que é religiosa, tá? Segundo, para eles, não é descrito que tem que ser preto no Alcorão, mas a mulher tem que estar bem vestida, não mostrando o corpo. Então, eles, pela tradição dos países do Golfo, instituíram a cor preta para não delinear o corpo feminino. Porque a cor preta Gente, não mostra as curvas da mulher. Diferente então, se ela colocasse uma cor branca, uma cor bege, dá para ver a silhueta do corpo feminino. A cor preta não dá para ver tanto a silhueta. Lógico, a mulher é meio gordinha, a mulher tem certas curvas, é lógico que vai aparecer, não tem como, né? Mas a cor preta é a que menos aparece a silhueta feminina. É por isso então vamos trazer. Então, gente, olha só, vamos trazer aqui para a coloração pessoal. O preto, ele absorve todas as cores e ele não reflete nada de volta. Então, quando a religião institui o preto, não, então as mulheres vão ficar de preto porque aí não dá para ver nada, não dá para ver curva. Então, olha a simbologia do fechado. Eu estou sempre falando para as minhas alunas, quando a gente quer, dependendo da mensagem que a gente vai passar, a roupa preta ela passa um fechamento, um distanciamento. E você vê que na cultura árabe, né, nesses países, foi instituído o preto na religião, que é justamente esse afastamento. Está fechado, está guardado. Não é verdade? exatamente. Por quê? Porque é o que menos mostra. Entendeu? Então, por isso que elas estão de preto. Agora, por baixo, são cores vibrantes. Então, quanto mais vibrante eu estive em festas, em casamentos, os casamentos lá são separados homens, as festas masculinas são só homens e as festas femininas só as mulheres separadamente. Os homens não se misturam com as mulheres. Somente no final das festas o noivo vai buscar a noiva e vai para a lua de mel. Então, aí o pai, o noivo e o pai da noiva vão
participar da festa só quando o noivo vai buscar e o pai entrega a noiva para o genro. E quando o pai e o noivo vai buscar a noiva, todas as mulheres se cobrem. Entendi. Só a noiva que fica com o vestido de noiva. Então, mas na festa, todas elas lindas e maravilhosas, com aqueles vestidos estupendos, maravilhosos, vibrantes, coloridos. Os maiores costureiros desenvolvem O as som tá roupas. falhando um pouquinho. Oi? O seu som tá falhando um pouquinho. Ah, é que entrou uma mensagem. Desculpa, eu estou no celular. Então, os costureiros desenvolvem as cores mais vibrantes para elas. Então, são cores muito intensas. Você não vai ver cores bege, branco. Eu não vi. Ô, Júlia, mas olha que interessante. Como é que é as características físicas delas? Elas são mais morenas, né? O cabelo mais preto, não tem esse contraste? Depende do país. Por exemplo, na Arábia Saudita, são bem morenas de pele. É como uma morena jambo. Em Dubai, você encontra morena, jambo e mais clarinha. Em Bahrein, a mesma coisa, tonalidade de pele, clarinha para morena. Kuwait, depende da influência. Por exemplo, no Omã, você vai encontrar negros, por causa da influência da Somália. A Arábia Saudita também, você vai encontrar sauditas negros. Então, É África? Não, a Arábia Saudita você encontra imigrantes lá que têm pele negra. Então, depende, mas eles são mais morenos. Não tem, por exemplo, você não vai ver um árabe loiro. Então, gente, vamos lá. Júlia, aguenta aí, segura aí, ó. Vou fazer igual o povo lá, Siqueira Júlia, aguenta aí. Gente, olha só. Olha o que ela está dizendo. As cores que eles usam nos países árabes, nessa região do Golfo, onde ela vai, são muito intensas. É um fúcsia, um magenta, um azul muito forte. E olha o que ela está dizendo. Ela está dizendo que você não vai encontrar loirinho lá. Eles não usam cores clarinhas. Vamos trazer isso para o item. Lá atrás, quando a gente estudou coloração pessoal lá atrás, ele já dizia que naturalmente, Júlia, isso é uma teoria da coloração pessoal, que é o seguinte: o item, que era um professor de artes da escola de Bauhaus, ele dizia que naturalmente a gente tende a escolher cores que se relacionam com as nossas características pessoais. Então, uma pessoa que tem um cabelo mais escuro, um olho mais preto, uma sobrancelha mais marcada, ou uma pele mais morena, mas que tem esse contraste mais escuro, tende a escolher cores mais vibrantes. Olha O que você está dizendo e aí quando você vai, por exemplo, na Escandinávia, que são as mulheres mais loiras, mais clarinhas, elas tendem a escolher cores mais clarinhas, parecidas com a coloração delas. Por isso que o design escandinavo é clean, é tudo muito clarinho. E a Júlia está confirmando isso aqui, é uma teoria do item do início do século passado. Que, como elas têm essa característica, já usa as cores mais fortes. Isso é coloração pessoal, gente. Por isso que eu trouxe a Júlia. Vou abrir um parênteses. Isso é intenso, Tamara, inclusive na decoração das casas, porque dentro das casas você não encontra cores amenas, assim, é o vinho, é o vermelho, o carpete tem que ser vermelho, o carpete tem que ser vinho, o sofá tem que ser marrom, ou preto. Você não encontra cores begezinho, verde clarinho, azul clarinho, sabe, cores neutras, o branco. Você não vê isso na casa de um árabe. Você vê o dourado. Por exemplo, pratas, você não vai encontrar para vestido. Olha!
as retas você não encontra. Então é tudo muito intenso, é tudo muito dourado, é muito trabalhado, é muito desenhado. Eles gostam de cores muito vibrantes. E isso é traduzido nas peças de decoração. Então, por exemplo, entre um dourado e um prato, um prata, eles vão escolher o dourado. Uhum. Ó, uma mulher não compra joias de prata, só ouro. Só ouro. Eu vi isso na Turquia, Istambul, era ouro, 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 ouro. Eu falei, gente, era muito, muito ouro. Mas E é você uma, percebe que eles também têm esse tom mais dourado, eles são mais morenos, é impressionante. não é, é porque é uma tradição. Então, e pedras, todas pedras, pedras intensas, não é pedra, lógico, o diamante é muito forte, mas tem que ser esmeralda, tem que ser safira, tem que ser rubi, tem que ser topázio, cores fortes, entendeu? Ele vende muito mais do que um diamante. Então, isso, assim, é muito legal isso, Júlia, porque está muito de acordo com o que a gente estuda na coloração. Ele falava que até na decoração a gente escolhe. Tanto é, por exemplo, você vai para Paris, as mulheres são mais suaves, são mais clarinhas, né? A parisiense mesmo, os franceses mesmo, eles são mais delicados, são mais claros, assim. Então você vê que Paris toda, ela é mais clássica. A vestimenta delas combina com a paisagem, combina com elas. Então a gente consegue, isso tudo é estudo de coloração pessoal. Você consegue ver como que as cores refletem e transmitem a mensagem daquele povo que está ali. E aí a mesma coisa que ela está dizendo, olha, nas casas é cores intensas, nas roupas que eles botam, nos objetos de decoração, na maquiagem, porque está refletindo a coloração deles. Gente, isso é É incrível, olha que coisa. só você ver o olho de uma mulher árabe como é delicado, com preto e cores intensas. E a boca, sempre, você não vai ver uma mulher árabe com um batom nude. Exato, exato. Nenhum. Você não vai ver nenhum. Nenhum. Você anda por Dubai, e olha que Dubai é um país extremamente aberto, com mais de 190 nacionalidades. Mas as árabes, você não vai ver uma árabe com batom nude. Todos de rosa, magenta para vermelho. São as cores que a gente vê, as cores intensas das cartelas, outono e inverno, que é as características, aqui trazendo para o trabalho da coloração pessoal. Quem tem mais profundidade, as pessoas que têm mais, como eu, por exemplo, a minha pele é clara, mas eu tenho profundidade escura, meu cabelo é muito escuro, sobrancelha, olho muito escuro, então precisa dessas cores mais intensas para harmonizar, que vai entrar sempre naquela característica de inverno e de outono. A Carol Jackson, que era autora do Color Me Beautiful, aqui só uma dicasinha, vou entrar aqui só para falar com as alunas, ó. A autora do Color Me Beautiful, que é um dos livros mais famosos de coloração pessoal, que explodiu nos anos 80 e 90, ela dizia que a cartela inverno é a mais comum no planeta Terra. Então você pega, por exemplo, os chineses, 1 bilhão de chineses, eles têm o cabelo escuro, alto contraste, então eles tinham essa tendência também a botar contrastes muito grandes no nanquim, na forma como pintava, né? E na Arábia Saudita você está vendo, na Arábia Saudita não, no mundo árabe em geral, a gente está vendo repetir, essa repetição da coloração natural. Isso é absolutamente fantástico. Assim, esse é um dos meus estudos mais recentes, Júlia. Então, eu estou encantada de ver você falar e confirmando isso, né? Muito legal. E é interessante que, mesmo aí nós vamos entrar na Arábia Saudita, que elas usam a abaia, o lenço, e elas usam o niqab, que é aquela Prende. máscara que só deixa os olhos. Não é burca, pessoal, porque a burca só é utilizada em países como o Sudão, Afeganistão e Paquistão, que onde elas cobrem tudo e só tem uma telinha, não olha, não dá para ver nem os olhos. É aquela que só vê através de uma tela. E normalmente a burca é feita com artigos tipo um linhão azul ou bege, ou até mesmo um linhão meio esverdeado ou preto, mas não é a burca, porque muita gente fala, ela está de burca, não é burca. Então, elas estão de abaia preta,
com o niqab que deixa só os olhinhos assim de fora. Isso é o niqab. Então, elas usam por causa de uma obrigatoriedade da Arábia Saudita, que a Arábia Saudita não obriga a mulher a usar o niqab, obriga a mulher a usar a baia para, e o lenço para não... Por quê? Por que do lenço? Muitas pessoas falam, mas por que que eles obrigam a usar o lenço? Não é no islamismo, ninguém obriga ninguém a usar o lenço. Não está escrito no Alcorão isso. Mas na Arábia Saudita eles dizem que a mulher, por causa do cabelo, a mulher chama a atenção. O cabelo é um dos fatores que chama a atenção de um homem. Então, por isso que elas usam o lenço. Lógico que há algumas muçulmanas usam o lenço por uma questão de respeito, para chamar menos atenção, de postura, mas é uma obrigatoriedade. Existem muçulmanas que não usam o lenço, né? O hijab, que chama-se. Mas e respeitam a religião do mesmo jeito. Mas na Arábia Saudita é obrigatório para não chamar a atenção de um homem, assim como a baia. Então, mas embaixo dessa baia é tudo muito colorido. Então, elas se reúnem, elas fazem reuniões com mulheres, elas vão nos chás, elas vão em festas, elas vão nas amigas, elas vão nas casas dos pais, dos irmãos. Elas chegam em casa, elas tiram aquela baia e é tudo muito colorido. Elas usam roupas de marcas, e é muito engraçado, porque a coisa que aparece é o sapato e a bolsa. Então, a gente vê o poder daquela mulher quando a gente vê aquela bolsa Chanel, Dior, né? Toda poderosa. Quanto mais cara a bolsa, mais poderosa é aquela mulher, né? Onde ela mostra o poder. Mas nos Emirados Árabes é tudo muito mais flexível, em Bahrein também muito mais flexível, no Kuwait a mesma coisa, em Omã a mesma coisa, e elas usam as abaias pretas por uma tradição. Muitas jovens já não estão usando mais preto, já usam mais fashion, uma baia colorida, já usam o turbante, não usam mais o hijab, usam um turbante com pedraria ou com laços. São turbantes maravilhosos, combinando com aquelas abaias. Elas usam jeans, tênis, a baia aberta e o turbante no cabelo, né? Ficam super fashion. Então, aí elas já começam a usar abaias de cor índigo, bege, verde, estampados. São cores assim mais... elas estão mais com cores europeias, né? São jovens que já vão estudar em Paris, em Londres, e são mais abertas, exatamente. A abertura abriu, bota cor. Na verdade, tem a cabeça mais aberta, é cor. As jovens já não usam cores vibrantes, você entendeu? Essas jovens já usam cores discretas, então elas usam jeans, elas usam camiseta ou camiseta Dolce & Gabbana por baixo, camisas lindas, camisas fechadinhas, soltas, todas de marca, e essas abaias com cores neutras e o turbante maravilhoso, neutro, todas fashion, mas a make-up impecável. Impecável. Ô, Júlia, eu tenho uma pergunta para te fazer, que é o seguinte. Eu vi nas suas lives aí, nas 500 lives que você fez que eu assisti, que você era arquiteta, não é isso? A sua profissão é essa. Quando você trabalhava com arquitetura antes de você montar a loja? Como é que foi para você? Porque a gente escuta muito nas suas lives que você foi abduzida pelos perfumes. Mas como que foi a influência das cores, da maquiagem, dos acessórios, desse colorido delas em você?
Você trouxe isso para sua imagem? Isso também te abduziu ou não? Como é que foi? Você já usava cores quando era arquiteta? É engraçado, porque desde pequena eu sempre fui muito apaixonada por cores, sempre fui muito apaixonada por esse mundo árabe. Eu, quando mais jovem, eu já fazia dança do ventre. Eu me lembro quando eu era muito pequena, minha mãe ia nas feiras, e feiras de bairro, né? E ela sempre trazia uma lembrança. E a minha irmã pedia Pediu o e quê? é boneca, bonequinha, Ah, boneca. boneca, brinquedo, né? Uma bonequinha, um joguinho. E eu pedia pulseirinha com moedinha pendurada. Eu adorava, Já. eu adorava. Eu queria, eu tinha uma tia que ela ia na minha casa e ela tinha aqueles colares com moedinhas, com um santinho, aquelas coisinhas penduradas. Eu ficava pendurada no colo dela. Eu falava, tia, dá para mim? E sempre que ela ia, ela trazia e eu amava, sabe? E desde criança, minha mãe falava, você parece uma cigana. Então eu tinha sempre esse meu lado, que eu gostava dessas coisas muito ligadas ao Oriente, talvez de outras vidas, né? Quem acredita em outras vidas, mas eu sempre tive essa ligação. Então, quando eu estive em 2009 lá, foi uma identificação muito profunda, muito grande com aquele mundo, muito forte com aquele mundo, né? Então, eu fico pensando que essa identificação foi um reconhecimento. Os perfumes só foi uma concretização daquilo que eu já tinha dentro de mim. E você trouxe isso, assim, você teve alguma modificação, por exemplo, você passou a usar mais a maquiagem, né, delas, assim, como é que essa cultura também, além de você desde criança ter essa atração, quando realmente teve a imersão na cultura, como foi a integração disso para a sua vida? Como é que você construiu sua identidade visual? Você sempre pareceu assim do jeito que você tá? Como é que é a Júlia antes e a Júlia depois dessa imersão no mundo árabe em termos de estética, de cores e de maquiagem? A parte de make-up, eu acho que eu me acentuei mais, principalmente nas cores dos olhos, das sombras, né? A parte do cajal, eu sempre usei cajal e lápis, né? Então, eu sempre utilizei esse delineador desde mocinha, sempre gostei. Como eu te falei, eu fazia aula de dança e eu sempre gostei de utilizar dança, né? Eu usava muito. Então, eu sempre utilizei. Agora, na parte das roupas, eu com certeza eu comecei a utilizar roupas mais com coloração mais quentes, né? Quando eu comecei a frequentar lá. E principalmente na parte de abaias, que eu tenho algumas abaias pretas, mas eu tenho abaias coloridas, que é lógico, com o passar do tempo, conforme eu fui viajando, eu comecei a comprar os caftans, caftans coloridos, que eu sou apaixonada, e, e incorporei isso no meu dia a dia, e ao ponto de utilizar no meu dia a dia na loja, por isso que eu expandi as coisas de venda na loja, porque eu usava e as minhas clientes começaram: ai, quando você for para lá, você me traz um desse? Ai, eu adorei isso. Eu gostei dessa cor, eu gostei desse tipo. Você me traz? Trago. Eu acabava indo trazendo uma mala para as minhas clientes. Virou uma mercadora do cliente. Então, sabe aquela coisa, Tâmara? Ai, você me traz isso, você me traz esse lenço, você me traz uma baia, você me traz um lenço, você me traz uma biju. Então, eu comecei a trazer coisas
Eu falei, gente, é uma oportunidade, porque muitas das minhas clientes, minhas amigas, começaram, eu comecei a perceber que tinham gostos similares ao meu e que tinha uma deficiência aqui no Brasil de roupas, de cores, de objetos que não tinham aqui, que era muito de lá, era muito daquela região. Tinha coisas, mas muito assim, com cores amenas, né? Turbantes que você não encontra. Ah, você vai em algumas lojas, você encontra coisas parecidas, mas não com cores tão vibrantes. Gente, assim, eu fiquei. Ela falou aqui no começo, né? Eu sou cliente da Luardi, que é a loja dela. E eu vi uma entrevista da Júlia, não sei como, eu acho que foi no canal do Ítalo. Aliás, um beijo pro Ítalo. O Ítalo não me conhece também, mas eu acompanho o canal dele. Ele também se especializou em perfumaria árabe, né? Eu sei que ele tá te ajudando com o teu canal, que tá lindíssimo, a gente vai falar disso. É Mas verdade. eu acho que eu vi alguma coisa no. Acho que eu vi uma entrevista sua no canal do Ítalo. E aí eu fiquei louca. E eu liguei para um amigo meu, gente, assim, é meu melhor amigo, faz 20 anos. E eu liguei e ele mora em São Paulo. Aí eu falei, Gu, eu vi uma loja lá em São Paulo de perfumaria árabe. E assim, eu sou a louca do perfume, gente. Eu amo o perfume, eu não fico sem perfume. Eu sou a louca do perfume mesmo, com força, assim, né? Eu não faço live sem perfume, eu preciso disso para me animar, para poder me sentir melhor. E aí eu liguei para esse meu amigo e ele falou: Ah, qual que é o endereço? Aí eu dei o endereço e ele falou: Nossa, Tamara, 2 quadras da minha casa. Eu falei: ah, não acredito. Aí a gente foi para Luarte, a gente passou uma tarde, gente, assim, que mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Fica próximo ali ao Oscar Freire. Eu não conhecia perfume árabe. Olha só, eu fui para viajei para o Marrocos, tudo, eu comprei muito acessório, eu comprei um monte de coisa para casa, decoração e tal, mas não me atentei para perfumaria. Quando eu experimentei um Attar pela primeira vez na loja da Júlia, quando eu experimentei o Oud pela primeira vez na loja da Júlia, gente, eu surtei, eu surtei. Hã? O que é um Atari e o que é um UD? Explica para suas clientes, Tamara. Gente, assim, o Attar é um perfume em óleo, não tem álcool. Então ele é muito concentrado, gente, assim, é com flores, ele tem especiaria, gente, é um negócio assim de enlouquecer. Aí eu comprei lá, e assim, foi muito interessante, porque você vai na loja da Júlia, gente, é uma imersão. A gente que tá com a Covid agora que não pode viajar, se você mora em São Paulo, vai lá na Luardi. É uma viagem para o mundo árabe. A gente esqueceu que a gente estava em São Paulo, né? E aí eu fiquei com meu amigo, a gente enlouqueceu lá experimentando os perfumes, e aquilo vai te atordoando, você vai ficando meio assim, você fala, gente, não consigo viver mais sem isso, não consigo viver mais sem isso, não dá. Você pira na loja. Eu trouxe a sua loja toda, eu tenho almofada, eu até mandei uma foto pra Júlia, Júlia, minha casa, até tá aqui, ó, meu barru, meu incensário aqui, ó, da Luardi. Aqui em casa a gente queima barru, eu tenho tudo. E aí eu fiquei louca com os perfumes dela, o Oud é uma madeira, uma resina, né? É uma madeira. É uma madeira É uma que madeira. você tirar essa madeira, o perfume dessa madeira, ela precisa fungo que tem que ter no mínimo 50 anos. Gente, eu acho que agora meu som vai sumir, porque me tocaram aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Tá sim. normal? Está normal. Tá? Você ficou baixinha para mim. Quando entra aqui alguma coisa também, eu não escuto direito. Está Deixa eu ver se eu normal. aumento o som. Está normal. Então, aí eu fiquei doida com os teus perfumes e assim, eu não consegui mais usar nada de perfumaria tradicional francesa depois que eu experimentei os perfumes árabes, eu fiquei louca. E agora eu quero levar meu marido, falei, no final do mês a gente vai lá passar na Loire. Fiquei louca com as tâmaras, eu não deixo faltar. A Júlia traz as melhores tâmaras que existem, assim, de altíssima qualidade. Vocês podem, depois eu vou deixar todos os contatos dela aqui embaixo para vocês conhecerem. Assim, a gente não falta tâmara aqui em casa, não falta. Entra e sai, acaba, a gente já compra mais de estoque, que é muito bom. E E são assim, eu fiquei encantada com a história da você, Júlia. Né? você são maravilhosas mesmo, Tâmara. Elas são super saudáveis. A tâmara evita muitas doenças, evita câncer de intestino, evita colesterol, evita pressão alta, é rica em colágeno, evita queda de cabelo, evita a quebra de unha.
evita o uso contínuo dela, pode evitar o Alzheimer. Alzheimer tem um estudo feito numa faculdade de Oman sobre isso. Ela ajuda as mulheres grávidas e essas tâmaras, essa marca que eu trago dos Emirados Árabes, elas são extremamente saudáveis, tirada, colhida do pé, lavada e empacotada. São halal, halal quer dizer permitida pela religião islâmica, então são secas naturalmente. Tanto a tâmara quanto o mel de tâmara, que é a tâmarazinha sem um caroço, espremido ao frio, que é o sírupe, né? Vale a pena experimentar. Meu marido usa o mel de tâmara no café, para adoçar o café. E eu, gente, assim, eu não vivo mais sem sorvete crocante com mel de tâmara. É a cobertura do meu sorvete. Eu amo, gente. É delicioso Ô, mesmo. Júlia, e assim, para finalizar, a Júlia trouxe, né, então, toda essa perfumaria. Ela tem um canal que chama Bactube com Júlia de Biasi. Eu vou deixar depois todas as descrições aqui no vídeo. Mas, assim, a Júlia, ela tem uma história, vocês têm que conhecer lá, o empreendedorismo. Gente, empreendedorismo raiz, assim. Ela abriu um negócio, não se sabe como, ela tinha tudo para não conseguir e ela conseguiu. E assim, eu não vou, a gente não vai entrar muito assim, porque tem no canal dela, depois a gente até pode conversar sobre isso. Mas as minhas alunas, que são consultoras de cores, elas também, elas têm que empreender. Quando elas se formam, né, como consultora de cores, elas têm que montar o negócio delas, e aí tem os desafios. E eu queria que você desse assim umas dicas. Qual é a dica mais importante para quem está empreendendo do zero? Quando você começou, o que era mais importante para você fazer o seu negócio prosperar? Acreditar naquilo que você faz e o amor, porque sem ele você não consegue chegar em nenhum lugar, porque os desafios são grandes, as dificuldades maiores ainda, mas se você não acreditar naquilo que você vai realizar, você não vai chegar em nenhum lugar. Eu não, nenhum instante, eu duvidei e que eu poderia trazer esses perfumes. Não duvidei que eles chegariam no Brasil, não duvidei que um dia eles chegariam nas casas de mulheres, de homens, e fariam essas pessoas felizes. E eu acreditei no meu sonho. Eu digo que o sonho é a principal parte da realidade. E acreditar é é a primeira parte do seu empreendimento. Se você não acreditar, ficar com medo, o medo existe, mas ele tem que fazer assim: ah, eu tenho, mas vamos lá, deixa ele de lado e seguir. Quando ele vem, ai, veio, mas põe ele do lado e acredita, vamos. Depois nós vamos pensar no medo, porque se você não acreditar, você não vai chegar em nenhum lugar. E se você Gente, ouvir, assim, a Júlia, ai, é difícil, gente. Olha, se eu tivesse ouvido o que eu ouvi no começo, no meio, agora, eu já teria desistido. assim, é muito interessante, porque eu, quando eu comecei também a divulgar coloração pessoal e tudo mais, era uma coisa que não se conhecia muito, não era muito divulgado, né? Hoje a gente está com a 20ª edição da Semana das Cores, então eu estou há muitos anos trabalhando, divulgando. E o meu negócio começou do zero. Eu tive uma única cliente quando eu comecei. Tive muitos nãos, foi todo um processo. E eu tive que educar o meu público para ele entender o que é a coloração pessoal. Por isso que eu comecei a construir a Semana das Cores. E a Júlia tem uma caminhada parecida, porque também não tinha os perfumes árabes aqui. Aqui, a tradição era com a perfumaria francesa. E ela teve que educar o público também sobre o que ela vendia, né? Até agora, quantas pessoas conhecem perfume árabe? Quantas pessoas sabem o que é atar? Mas o importante não é isso, o importante é o caminhar, gente. O caminhar é mais importante. Quando a gente chega no topo, já está na hora de voltar para o lado de lá. O importante é o caminhar. Gente, bingo, é isso mesmo. Quando a gente chega no topo,
já está na hora de voltar para o lado de lá. Vocês entenderam, gente? É uma jornada que vai levar uma vida. Uma vida. Então, Júlia, vamos. olha, ó, eu tô assim, eu tô muito encantada. Eu acho que foi a mais maravilhosa. Eu já sabia que ia ser maravilhosa, porque você é maravilhosa, eu sou muito sua fã. Mas eu acho que foi além do que a gente esperava, acho que foi muito legal para todo mundo, né? Para ter essa noção das cores dentro das culturas. Eu estou trazendo muito essa questão da coloração pessoal, tirar um pouquinho só do salão de beleza, da estética, levar para a gente ter um olhar novo para uma leitura de mundo. E acho que você, assim, você trouxe informações riquíssimas, maravilhosas. Eu queria te agradecer, assim, de coração. Eu vou deixar os seus contatos. Gente, assim, vocês precisam conhecer. Eu vou deixar o contato da loja o Instagram da Aluard, que vocês vão pirar, é muito bom. E entra no site para vocês conhecerem. Sabe o que eu faço, Júlia? Quando eu compro minhas caixas de tâmara, eu peço para a Grazi trabalha com a Júlia, então eu tenho o WhatsApp do pessoal lá, eu falo, ai, Grazi, ó, eu pedi uma caixa de tâmara, manda para mim, olha, o cheirinho do perfume tal, e aí ela manda as fitinhas olfativas para eu experimentar. Então, para quem está fora de São Paulo, para quem quer, entra na loja, pede uma tâmara dela, você vai enlouquecer com as tâmaras lá. E aí pede para mandarem para você os perfumes. Foi legal porque a Grazi falou, Tamara, o que você gosta, né? Você gosta mais floral, você gosta mais frutal? Ela já vai saber mais ou menos o seu gosto e ela manda para você. Gente, tem que experimentar a perfumaria árabe. E se você está em São Paulo, pelo amor de Deus, vai visitar o Luar, você vai pirar. É muito bom. Mara, e eu vou falar um negócio para você. É um prazer enorme estar aqui. Eu sou muito grata de você ter me convidado, sou muito grata de estar participando dessa live. E aí acredita, na realidade, foram os perfumes que te escolheram. E assim como vai ter a oportunidade de escolher alguém que está assistindo essa live. É, é interessante e eu fico muito feliz de poder estar trazendo toda essa beleza, toda essa ancestralidade para o Brasil, porque não pode morrer. A gente não pode deixar que essa beleza, essa cultura, essa, essa jornada dessa raiz da perfumaria, das tâmaras, do artesanato se percam pelo caminho, né? Como você está fazendo todo esse trabalho dessa pesquisa sobre as cores, a importância da valorização, porque o estudo das cores, quando você faz esse estudo e você traz isso para as mulheres e para os homens também, né? Você está trazendo a beleza, está redescobrindo a beleza de cada uma dessas pessoas. E isso faz com que a pessoa se olhe e fala, nossa, como eu estou feliz, como eu estou bem comigo mesma, né? Então, isso é muito importante, a gente se sentir feliz. Então, a gente tem, primeiro, você perguntou o que faz a pessoa fazer se empreender e chegar aonde ela quer. A primeira coisa é acreditar, acreditar no sonho e ter esse sonho, fazer com que esse sonho traga a felicidade para ela. Cada dia que ela faça um pedacinho desse sonho se tornar realidade, traga essa felicidade, porque senão não tem motivo para ela empreender. É verdade, é verdade. E persistência, né, Júlia? Persistência. Nunca desistir diante dos obstáculos. Eles virão, isso aí já é assim, é esperado. Os obstáculos virão, eles fazem parte da jornada. Não Os, pode ob, desistir. os obstáculos. Acho que fechou, gente. Acho que a Júlia desconectou. A Júlia desconectou sem querer aqui. Gente, que live, hein? Que coisa espetacular que a gente viu aqui. Uma visão muito mais abrangente. Eu quero que vocês pensem em coloração
em termos de natureza, em termos de identidade visual. O item, já lá no começo, ele falava, olha, existem os grupos cromáticos, a gente já tende a escolher as cores que estão em harmonia com a nossa coloração natural. Isso que é o método sazonal, ele é bonito quando ele faz essa referência, ele entende, interpreta, faz essa leitura cromática mesmo, dos povos, das culturas, da coloração natural. Eu acho que a Júlia trouxe realmente assim, um tema maravilhoso para a gente. Foi muito linda a explicação dela, mostrar como é as cores na cultura árabe.